Mateus capítulo 9, verso 1 a 8, meus amados, diz assim então a palavra de Deus. Entretanto, Jesus, num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos juntos nessa noite, louvando o teu nome, te engrandecendo, reconhecendo, ó Deus, a tua graça, o teu amor e a tua majestade, em comunhão com os irmãos, ó Deus, e assim te servindo também quando estamos ouvindo a tua palavra. Momento este agora, pelo qual te pedimos que o Senhor, ó Deus, venha a abrir o nosso entendimento e coração, e assim, ó Deus, mais uma vez, a tua palavra, embora já conhecida, o texto já, Senhor, aqui conhecido, venha também trazer nos nossos corações, nesse instante, os princípios da palavra, e ele seja alimentado, a nossa vida seja alimentada, e assim possamos crescer, ó Deus, mais uma vez nessa noite. Continue nos conduzindo para o teu inteiro agrado, e para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Meus amados, esse texto, como eu falei, é um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Um texto já muito pregado. Ele encontra-se nos 3 evangelhos. Escolhi agora o de Mateus, capítulo 9, para a gente poder pensar um pouquinho nessa noite. Existe uma cantora de renome no cenário brasileiro, e ela canta uma canção, que se chama Ressuscita-me. E ela, quando canta a primeira estrofe, as 2 primeiras frases, diz o seguinte: mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Mestre, eu preciso de um milagre. Quando nós olhamos esse texto, percebemos, justamente por ser uma cura, a cura de um paralítico, um grande milagre realizado por Jesus. Não algo qualquer, mas algo que impressiona realmente, ao ser levantado esse homem, não havia cadeira de rodas na época, então levantado da maca, uma vez chegado ele, não por si próprio, mas pelos seus amigos, à presença de Jesus, Jesus faz um grande milagre na sua vida. Embora o texto mostre para nós algo que aconteceu no passado tão distante, e pela graça do Senhor estamos com saúde, vamos dizer assim, nem todos na integralidade dela, mas não temos um problema parecido com ele. No entanto, todos nós precisamos de milagres na nossa vida. Todos nós precisamos de um milagre. Assim como canta essa cantora, todos nós precisamos de um milagre constante. Embora, claro, Deus já tem feito muitos milagres na nossa vida. O fato de termos acordado no dia de hoje já é um milagre. A própria salvação que nos é dada é o maior dos milagres. Mas em cada dia que passa, cada livramento que nós recebemos, e alguns irmãos gostam de mencionar até aqueles que nós não percebemos, ou não vimos ou não sentimos, nós sabemos que Deus faz milagres na nossa vida todos os dias. Existem no mundo, pelo menos catalogadas, variam as fontes, aproximadamente de 20 mil a 25 mil doenças. Destas, 7 a 8 mil são doenças raras. 1/3 das doenças catalogadas são raras. E diante de um número enorme de enfermidades que se possa ter, apesar de nós termos algumas delas, raras, muito pouco conhecemos por aqui, mas ainda estamos aqui, estamos vivos. Estamos caminhando com a graça de Deus. Deus tem feito um milagre todo dia. Deus tem feito um milagre todo dia. Diante de um âmbito dessa envergadura, com esse número tão alto de circunstâncias que se pode chegar à vida de uma pessoa, Deus tem nos dado um milagre todos os dias. Se você não só amanheceu, mas chegou também aqui essa noite, é um milagre de Deus. Mas apesar disso, claro, Deus sabe o nosso coração,
tão humano, tão carente, tão necessitado, oramos sempre pedindo milagres a cada dia da nossa vida. Pedindo que o Senhor faça algo, que o Senhor olhe para nós, as nossas circunstâncias, mude o nosso estado, mude a nossa vida, mude as nossas condições, interfira, muitas vezes sobrenaturalmente, por isso é um milagre, em várias áreas da nossa vida. Então, acho que sem exceção, todos nós, dentro da nossa jornada, estamos clamando por algo e pedindo a Deus que Ele faça algo na nossa vida, diante das situações em que nós vivenciamos. Mas, quando olhamos esse texto, eu gostaria de não tratar o milagre em si, mas os aspectos que envolvem um milagre. Quais são os aspectos que envolvem um milagre? Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que quando um milagre é realizado, algumas coisas acontecem. E nesse texto, a Escritura vai mostrar para a gente quais são esses acontecimentos, quais são esses aspectos que envolvem justamente essa trama, esse momento sobrenatural, esse momento da ação de Deus na vida de alguém, na vida de uma pessoa. A primeira coisa que fica muito claro e é de conhecimento de todos nós, mas começamos por aqui, é quando no verso 2 diz que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, ou seja, a Jesus foi apresentado este homem. E quando diz lhe trouxeram, foram outras pessoas, né? 4 amigos, segundo o outro evangelho que já lemos em outro momento, claro. E diz o texto que Jesus viu a fé deles, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, né? Estão perdoados os teus pecados. Então observe que o primeiro aspecto que envolve o milagre é a fé, mas não qualquer fé. A fé que se move a Cristo. A fé que reconhece que Ele tem todo o poder soberano sobre todas as coisas. A fé que, um pouquinho diferente daquela multidão que disse que Deus dera tal poderes ou poder aos homens, não, deu poder a Cristo. Ele tem todo o poder para fazer coisas maravilhosas e especiais. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, já tratei disso em algum outro momento, é quando o texto diz que Jesus viu a fé desses homens. Há várias maneiras de Jesus ter visto a fé deles, e mais de uma juntas, né? A primeira é justamente pelo ato que eles intentaram. Independente da circunstância, eles conduziram esse paralítico até a presença de Jesus, confiantes que Jesus poderia curá-lo. E Jesus faz isso, ou melhor, eles fazem isso entendendo que realmente é possível a cura daquele amigo, daquele que é levado. E Jesus então enxerga a ação, a atitude, o movimento, aquilo que eles empregam no intuito de receber um benefício ou daquele amigo receber o benefício. Então Jesus enxerga, vê a ação, vê eles trabalhando, agindo, fazendo com que de alguma forma esse seu amigo chegue na presença de Jesus. E Jesus vê essa fé. Mas Jesus vê mais. Jesus conhece e consegue perceber dentro do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando a fé é genuína, quando a fé não é genuína, quando a fé é sincera e quando a fé não é sincera. Ele sabe todos os intentos do coração humano. Prova disso é que justamente no verso de número 4 diz assim, ao contrário agora daqueles que são amigos e o próprio homem no leito, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Falando agora dos fariseus presentes, dos escribas, né, ali presentes, Jesus também sabia e via o que estava nos seus corações. Seja aqueles que têm a fé ou aqueles que cogitam o mal no coração, Jesus conhece todas as coisas. O primeiro aspecto para que um milagre venha, aconteça, algo sobrenatural, uma ação divina, chegue à nossa casa, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, aquilo que intentamos ao longo da jornada, é realmente termos fé no nosso coração. Uma fé objetiva, uma fé ativa, uma fé que realmente reconhece a Jesus como aquele que tem todo o poder para nos conduzir a momentos especiais da nossa caminhada. Sem fé, a Bíblia já diz que é impossível agradar a Deus, sem fé não tem como ser realizado algo no nosso coração ou na nossa caminhada. É necessário exercitarmos essa fé. Nem sempre ela é pronta, né? Às vezes a gente diz assim, aumenta a minha fé. E Jesus usa de instrumentos para isso. Muitas vezes permitindo algumas circunstâncias para que essa fé seja trabalhada e ela seja crescente.
São justamente essas circunstâncias que muitas vezes aguardamos que haja um milagre, a qual Deus está produzindo no nosso coração e no nosso interior, para que realmente essa fé seja crescente, seja uma fé pura, vamos dizer assim, uma fé que é trabalhada, uma fé que realmente foge daquelas maneiras de crer que são muito mais, às vezes, algo que é superficial, algo que não a fé em si, né? Esqueci a palavra agora, mas uma superstição da nossa vida. Hoje, até mesmo no meio evangélico, há muitas superstições. Há muitas superstições. Então, o primeiro elemento é a fé, uma fé que age, uma fé que insiste, uma fé que realmente está atenta àquilo que é de característica da pessoa de Cristo, que tem todo o poder para realizar algo em nossa vida. A segunda característica, já que eu falei em superstições, por exemplo, né, e coisas nesse sentido, é a palavra de Deus. O segundo aspecto tem a ver com a palavra de Deus. Quando nós olhamos o texto, no verso de número 2 ainda, né, se você observar, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus falou. Jesus deu uma palavra e disse: os teus pecados estão perdoados. E mais tarde, para que se confirmasse a sua própria palavra, ele disse: toma o teu leito e anda, né, vai para a tua casa. Então observe que nesse instante, como é um momento histórico, Jesus está presente no seu ministério terreno, ele diz uma palavra e aquilo se torna uma realidade plausível. A palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus que nos últimos tempos, escrevendo o autor, Deus havia falado aos pais pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho, sim, falou, ensinou, ministrou, aplicou a palavra de poder, e muitas coisas vieram a acontecer. Não existe um milagre real e genuíno sem o poder da palavra de Deus. Mas agora, uma vez que Jesus já cumpriu seu ministério terreno, e claro, Deus tem todo o poder quando diz, assim como em Gênesis disse, haja luz e houve luz, e assim foi construindo tudo o que existe, inclusive a nossa própria vida, hoje nós aprendemos que o poder emana da Escritura Sagrada. Porque essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Ela é o poder de Deus para a nossa caminhada. E um milagre genuíno, um milagre real, um milagre provindo do poder de Deus, perpassa pela Escritura. Quando eu tenho acesso a ela, conhecimento dela, quando eu pratico essa Escritura, quando ela faz parte da minha vida. De novo digo, se não existe Escritura, se existe apenas uma crença e não uma fé no meu coração, são apenas superstições que chegam à minha vida e eu passo a acreditar nessas coisas que não produzem efeito nenhum e nenhuma mudança transformadora. A palavra de Deus é essencial para que, uma vez estando ela alocada no nosso coração, bem praticada na nossa caminhada, Deus faça grandes coisas na nossa existência. O poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus é real. Quando ela salta do papel e da tinta ou das telas de eletrônicos e chega ao nosso coração e mente, ela vai produzindo coisas maravilhosas e transformadoras na nossa vida. Transformadoras. Deixa eu fazer uma pausa aqui e, na verdade, um parênteses para pensar o seguinte, já que não mencionei na introdução. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos percebendo que houve a cura de um paralítico, né? Ou seja, houve uma cura física desse homem. E nós todos nos encantamos quando Jesus faz isso. E isso é algo buscado por todos nós ao longo de todas as eras, uma vez que, até mencionei na semana passada, né, que o nosso corpo adoece mesmo, né? Um dos processos da vida é que esse corpo que nós temos, ele tenha justamente um período de degradação. Isso é natural na própria vida humana. Como a biologia ensina, e ela ensina nas plantas, mas muito bem vale a toda a vida, né? Se nasce, cresce, reproduz e morre, né? Assim é a planta, assim também somos nós. Dentro de uma questão, né, puramente biológica falando. Mas quando nós olhamos essa cura e todos nós desejamos algo tão espetacular e tão maravilhoso, é impossível alguém que não tenha alguma enfermidade e não peça que Deus o cure, né? A gente pede, né, cura da diabetes, cura da pressão alta, essas coisas que são mais recorrentes, né?
do triglicerídeos, né, e etc. A gente pede essas coisas, quanto mais um paralítico, né? O desejo de poder voltar à vida, se é que ele aconteceu depois desse processo, de caminhar, de fazer atividades, né? Então isso é muito comum na nossa vida. No entanto, a grande obra de Deus não está ligada à cura física. Se você começar a somar as curas físicas que Jesus fez, e que não foi também assim à la volonté, né? Embora alguns textos digam que ele curou multidões, a gente não sabe o número, mas são alguns textos e não todos os momentos por onde ele passou, você vai perceber que em alguns casos ele curou algumas pessoas de forma muito específica. Mesmo tendo muitas viúvas, mesmo tendo muitos doentes, ele fez algumas curas específicas, porque tinha um propósito nisso. E quando nós percebemos Jesus fazendo essa cura, não é justamente uma cura física apenas que ele faz. Há muita coisa envolvida aí. Não só nesse texto, mas em todo o processo de milagre que ele realiza ao longo da jornada. Algumas pessoas, aproveitando-se desse momento ou dessas partes da Escritura, acabam promovendo momentos de cura física no dia de hoje. Não é que Jesus não faça, mas quem é que me explica por que nós todos não somos curados? Quem é que me explica por que mesmo, né, nós tendo fé, por exemplo, e também nós assim exercendo a fé como amigos daqueles que precisam, ou seja, intercedendo pelos outros, esses outros não alcançam as bênçãos tão necessárias na cura física? Porque ela não se limita apenas ao movimento do corpo, à restauração das habilidades corporais. Há muitas coisas que envolvem um milagre. Começamos mencionando que uma delas é a fé. Outra é justamente a palavra de Deus. Ah, mas esse homem não tinha muito conhecimento da palavra, Jesus estava começando agora o ministério, e é por isso que ele foi curado. E é por isso que ali há algo extraordinário, porque justamente tudo estava iniciando-se e Jesus estava realmente executando um processo para que a cura física fosse apenas uma base para tudo que se seguiria, inclusive nesse próprio texto. Sigamos então. Em terceiro lugar, dentro dos aspectos de um milagre, há também uma parte contrária, que é a incredulidade dos corações. E neste caso aqui, no verso 3, é a incredulidade dos religiosos. Observe, mais alguns escribas diziam consigo, este, referindo-se a Jesus, blasfema. Sempre que Deus faz algo na nossa vida, sempre que alguma coisa maravilhosa está acontecendo, sempre haverá também aqueles que estão na parte contrária, aqueles que duvidam, aqueles que não creem, aqueles que exercem, inclusive, oposição ao que Deus faz nos nossos corações de vida. Sempre haverá. Os fariseus, os escribas nesse texto, eles têm uma resistência com relação àquilo que Jesus está dizendo e fazendo, porque os seus corações estão endurecidos, não o reconhecem como filho de Deus, não reconhecem a sua autoridade e não reconhecem o seu poder. E é por isso que Jesus se manifesta de forma muito especial, e nessa história, nesse momento, com este homem, ele diz, não levanta primeiro, né? Não levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, mas ele diz primeiro, os teus pecados estão perdoados. As lições que Jesus dá à medida que ele vai agindo, né, ao longo da sua caminhada terrena são maravilhosas, extremamente profundas. Se você ler essa história num relance, você vai pensar mais um homem curado. E você não vai olhar as entrelinhas e aquilo que Jesus manifesta em cada frase ou em cada palavra de forma consciente e proposital para que seja revelado não só a eles, mas também a nós quem Jesus é e o poder que ele exerce sobre todas as coisas. E principalmente, não só adianto eu um pouquinho, porque faz parte de um ponto, uma questão física, mas uma questão da alma, do coração de cada um de nós. A ideia de Jesus, no sentido ideal da sua realização, é justamente alcançar os nossos corações e não a nossa vida física. Não quero parecer que, falando assim, haja algum impedimento, né, no meu raciocínio ou também na minha fé de que não é importante uma cura física, pois eu muito bem sei que é e gostaria de tê-la também,
né? E também sei que realmente Deus tem todo o poder e não está fechado numa caixinha, e onde a teologia, os teólogos, os religiosos podem dimensioná-lo e limitá-lo, aquilo que dizem a respeito dele. É muito maior do que todas essas coisas o Senhor. Tem muito mais poder do que nós conseguimos mencionar, imaginar ou apresentar com a nossa fala simples e limitada. Deus é muito poderoso, não dá para limitar. Ele pode fazer coisas maravilhosas e tremendas, mas Ele sempre faz com um propósito gigante, além daquilo que é corporal. A gente precisa entender isso e pensar isso. Sempre haverá alguém contrário diante daquilo que, inclusive, você se propõe diante de Deus a rogar para que Ele faça um milagre na sua vida. Eu gosto muito de uma frase que Lucas apresenta quando há uma referência a Cristo e a sua mãe Maria. No capítulo 2 de Lucas, no verso 19, diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Se você olhar o capítulo 2 ainda, o verso 51, diz assim: E desceu com eles para Nazaré, Jesus voltando com a sua família, depois de ter ido a Jerusalém. E era-lhes submisso. E aí vem mais um retrato de Maria. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Uma das coisas que a gente precisa aprender na nossa vida é com relação àquilo que nós colocamos diante de Deus para que o Senhor faça algumas coisas especiais e maravilhosas na nossa vida. E eu cito Maria porque, sim, sempre haverá parte contrária àquilo que Deus faz no nosso coração e na nossa vida. E o interessante desse texto é que os contrários eram os religiosos. Ou seja, aqui não é religiosos no sentido de uma forma pejorativa ainda, né? Ou seja, é aqueles que realmente tinham o domínio da lei, do conhecimento da época, com relação inclusive ao Messias que havia de vir, etc. Mas são esses justamente que, mesmo conhecendo as profecias, se opõem claramente ao percurso ministerial de Jesus. E mesmo diante de um fato extremamente poderoso, onde Jesus diz algo extremo, né? Estão perdoados os teus pecados, e depois ainda completa com, então se é assim, se é mais fácil, vai lá, né? Pega o teu leito aí, levanta a tua maca e vai embora para a tua casa. Ainda assim, esses religiosos, ou seja, aqueles que têm conhecimento da lei, os escribas, têm um coração extremamente endurecido. E uma das atitudes, que é a atitude de Maria, que guardava no seu coração essas coisas, as quais ela via, é extremamente essencial às vezes para que nós possamos, diante de Deus, conduzindo os nossos sonhos e o desejo do nosso coração, não ficar levando a pessoas que não creem aquilo a qual nós estamos buscando com todo fervor. Nem todo mundo vai acreditar que vai haver um milagre na sua vida. Isso é para poucos amigos, pessoas que realmente têm prazer em que você possa ser abençoado por Deus. De manhã, falando da lição, a nossa lição que tratava sobre corrupção, o presbítero Hilário ainda mencionou, permita-me, presbítero Hilário, a dizer que ele lembrou, inclusive, que materialmente falando, já que a lição tratava muito sobre essa questão relacionada àquilo que é material ou financeiro, e nem todos são alegres ou contentes ou prazerosos que a nossa vida mude materialmente. E digo, fazendo um paralelo, que nem todos também ficam contentes que a nossa vida cresça espiritualmente. Nem todos. Portanto, no seu coração, entenda que sempre haverá oposição a que cresçamos. Sempre haverá oposição a que Deus faça coisas na nossa vida. Sempre haverá oposição de que realmente cresçamos espiritualmente. E o mais duro disso, e é uma realidade, muitos estão muito próximos de nós. Porque o coração do homem tem essas coisas que são difíceis de entender, porque alguns têm o coração endurecido. Então, guarde algumas coisas no seu coração e na sua vida daquilo que Deus está fazendo, porque realmente a oposição sempre estará presente. E isso é um aspecto do milagre. E Deus faz o milagre mesmo em meio a essa oposição, é verdade. Faz.
Em quarto lugar, para continuarmos, né, e não demorarmos tanto, nós vamos perceber o confronto de Jesus com os corações humanos, os desafios. E agora não só o coração dos religiosos, mas o nosso próprio coração. Embora a palavra de Jesus seja dirigida também a estes, né, os religiosos ou os escribas aqui mencionados, é uma pergunta que devemos fazer ao nosso coração. Veja então os versos 4 e 5. Relembrando eles, já lemos, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Os nossos corações também passam por esse desafio. Por isso aquela fé tão necessária, mas no momento da ação de Deus, nós mesmos passamos por esses desafios e somos confrontados por Deus com relação àquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Um dos aspectos da realização de um milagre perpassa também os nossos corações, muitas vezes com, talvez não um mau pensamento, como Jesus disse, já que a frase era uma referência aos fariseus, aos escribas, mas uma referência também agora à nossa vida, não nesse sentido, né? Mas no sentido de realmente estarmos crédulos de que Ele pode realizar algo especial e maravilhoso na nossa caminhada e na nossa existência. O Senhor conhece os desafios ocultos do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Ele nos confronta com a verdade. Ele nos confronta e deseja remover obstáculos que afastam de nós qualquer tipo de processo que nos leve a uma restauração completa, já que o problema não é o físico, mas o nosso coração. Já que o confronto de Cristo é com a nossa alma caída, falha, cujos pensamentos muitas vezes não são de mal nesse sentido, uma vez que cremos em Cristo, né, procuramos exercer essa fé, mas muitas vezes nos arrastamos pelo caminho, muitas vezes temos fragilidades que precisam ser trabalhadas e ser reconduzidas para que Deus faça obras maravilhosas na nossa vida. Muito mais do que a cura física. Eu já repito, né? Eu peço a Deus para que me cure de alguma coisa fisicamente. É melhor falar, né? Porque o pessoal, o que o pastor tem, né? Ele tem diabetes, é só isso, né? Calma lá, é melhor dizer. Então eu peço, porque é bom ser curado. Algumas pessoas já foram curadas, aqui na igreja inclusive, é bom demais. Restaurar o físico é maravilhoso. Porém Deus quer intentar na nossa vida, entrar e intentar no nosso coração de forma, eu tenho um intento maior do que todas essas coisas, relacionadas ao físico, à doença, à enfermidade. De nada vale ser totalmente saudável fisicamente e não ter o coração trabalhado na palavra de Deus, numa fé exercitada. Não adianta. Deus quer mudar o nosso coração e a nossa vida. Deus quer transformar a nossa alma. Nós estamos sendo preparados e habilitados para herdarmos um reino sem igual, que não dá para mensurar. Esses anos que se passam e os dias que se movem, diante dos desafios que nós precisamos ultrapassar nesse desenrolar da existência humana, tem grandes propósitos que às vezes nós não estamos atentos a qual Deus quer trabalhar no nosso coração. Há muitos milagres a serem feitos e nem sempre são visíveis. Nem sempre é uma mudança física. Mas é dentro da minha e da sua alma, do meu e do seu coração, naquilo que nós temos de mais essencial, naquilo que se dá de particular forma, única e exclusivamente a nós mesmos, nem ao outro é. E só cabe a mim com relação a Deus, e só cabe com você em relação a Deus, coisas específicas que Ele quer trabalhar na sua vida, que Ele não vai trabalhar na minha, e vai trabalhar na minha, e não vai trabalhar na sua, porque nos criou de forma totalmente diferente um do outro, e todos nós estamos em estágios de vida diferentes, temos idades diferentes, sexo diferente, temos profissões diferentes, e vivemos num desejo de milagres diferentes. E o que eu tenho, talvez você ainda não tenha, e vice-versa. Por isso é que Deus trabalha exclusivamente nos nossos corações de forma especial.
Já falei, inclusive, um pouco disso, né? Mas se você olhar agora o verso 6 e 7, que é a continuação do que Jesus faz com relação a essa cura, a cura desse homem, né? Diz assim, relembremos mais uma vez os versículos: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Resgatemos então o conceito de pecados perdoados. Observe agora, o homem é curado e vai para casa, mas a essência não está aí. Embora foi muito bom, né? Não posso discutir isso, já falei para os irmãos. Não tem nada maravilhoso. É fácil falar aqui enquanto eu tenho 2 pernas para andar, né? Imagina a dor desse homem dentro da sua sociedade, um pouco mais ainda discriminatória do que a nossa, porque a nossa é inclusiva, né? Pessoas com necessidade de uma acessibilidade maior têm agora um respaldo, né? Nesses últimos anos. Mas imagine esse homem nessa época, o quão não era discriminado e deixado de lado. Ainda que tinha amigos, né? E acabaram ajudando de forma especial. Porém, a grande questão aqui não é a sua cura física, mas o perdão dos seus pecados. Observe que se lermos o texto de forma um pouco corrida, vamos nos maravilhar de Deus, ou Cristo, né? Jesus ter tanto poder de fazer um homem levantar da sua maca. E passamos batido de que Jesus disse claramente que os seus pecados estavam perdoados, coisa que lhe confere o atributo de divindade de Deus. Por isso que os escribas disseram: esse blasfema, porque ninguém poderia perdoar pecados senão Deus. E isso é uma pedrada, né, naqueles grupos de pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Não precisa uma afirmação, embora a Escritura diga em João, no capítulo 1, né, que Jesus é Deus. A própria Escritura, e não só nesse texto, mas em muitos outros momentos, aponta que Jesus é Deus porque Ele tem o poder de perdoar pecados. Porém, quem estava na frente do paralítico, dos seus amigos, dos escribas e todos os ouvintes ali presentes, era o próprio Deus em pessoa, curando a alma daquele homem, transformando o seu ser, uma vez que ele foi perdoado dos seus pecados, e não apenas levantou-se do seu leito. E é isso que Jesus faz ao longo da sua jornada, transformando corações e pessoas muito mais no seu interior do que no seu próprio corpo. E talvez a gente não veja isso de uma forma como gostaríamos, porque já Deus fez uma grande obra na nossa vida. Não é mais necessário absolutamente nada para que venhamos a crer que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Absolutamente nada. Na nossa fraqueza, na nossa necessidade, nos nossos pedidos ao Senhor, Ele se compadece e faz muito mais, é verdade. Mas, pensando no que é essencial, Ele já fez tudo pela nossa vida. Absolutamente tudo. A ponto de, depois de tantas coisas maravilhosas, ainda ser conduzido à cruz do Calvário, para lá arduamente, não da parte dele, mas da parte dos homens que assim o fizeram, o açoitaram violentamente e cravaram ele numa cruz. O pior castigo, ou um dos piores castigos da época, e do Império Romano, o pior castigo. E ele faz isso para que eu e você, agora, uma vez crendo nele, como esse Deus soberano, recebêssemos a cura física? Não. Se Ele quiser dar como um presente gracioso, pode ser. Mas Ele fez o essencial, para que nós fôssemos perdoados de todos, absolutamente todos os nossos pecados. A obra de Cristo é maravilhosa, Ele pode curar e fazer muitas coisas. Já falei, não sou contra a cura, se Deus fizer, melhor ainda. Estou orando por isso junto dos irmãos, diante de alguns casos, inclusive, que nós temos no nosso próprio meio. Porém, a obra é muito mais profunda do que aquilo que muitas vezes nós imaginamos ao passar uma leitura num texto bíblico como esse. Jesus quer mudar o meio do seu coração. Jesus quer transformar a nossa vida para sempre. Jesus quer trazer salvação. Ah, mas eu já sou salvo.
quer trazer ainda muito mais transformações profundas na sua alma, lapidando o seu caráter, lapidando seus pensamentos, lapidando suas ações, lapidando seus conceitos, para que você, como diz muitas das vezes o apóstolo Paulo nas suas cartas, embora a perfeição no sentido referente ao caráter de Cristo talvez não alcancemos nessa vida, mas que sejamos transformados de dia em dia para que sejamos perfeitamente habilitados a fazer tudo aquilo que o Senhor propõe para a gente. A cura do meu coração, do seu coração, da minha alma e da sua alma. E mesmo diante das aflições e até da dor humana referente ao corpo, né, como já mencionei isso, venhamos nós a estarmos convictos, firmes, alegres, com convicção, extrema certeza, e por que não dizer fé, de que apesar de tudo isso, Deus é um Deus poderoso sobre todas as coisas e Jesus continua agindo profundamente sobre a minha vida, fazendo grandes milagres. Todos os dias, trazendo sobre mim, sobre a minha casa e muito mais ainda dentro do meu coração, grandes milagres. Ele faz milagres todos os dias. Eu ainda acho que necessito, né? Como diz a canção, mestre, eu preciso de um milagre. E talvez venhamos a clamar sempre, hoje e amanhã, e Ele sabe disso, e conhece as nossas necessidades e o nosso coração tão frágil. Porém, dentro de um conceito, dentro de uma concepção, a qual eu examino a vida como um todo, os textos bíblicos, Jesus já fez e continua fazendo grandes milagres, ainda que meu corpo não seja, talvez, como eu gostaria que fosse. Ele está atuando profundamente nas nossas vidas e corações. E por último, no verso 8, né, se você olhar, vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus. Um outro aspecto que envolve o milagre é justamente o propósito maior, o que Deus seja glorificado. Não existe nenhum maior propósito no milagre a não ser o reconhecimento de Deus sobre a nossa vida, ou na nossa vida. Não existe nenhum maior. Deus sempre faz as coisas para a sua glória. Do ponto de vista humano, né, a gente não pode fazer isso, fazer coisas para a nossa glória, é errado. Né? Biblicamente isso é incerto, não está correto. Deus pode fazê-lo. E tudo o que aconteceu, tudo que você pensar, Adão e Eva caíram, né? Poxa, por que entrou o pecado no mundo? Né? Por que as pessoas sofrem? Tudo que você pensar vai ser canalizado para uma única coisa. Tudo é para a glória de Deus. Exatamente tudo. E diante dessa circunstância, se você pensar nessa questão, tudo que a raça humana sofreu, todo o pecado que chegou, justamente aqueles que tiveram a sua alma trabalhada, ou têm, né, pensando até inclusive em nós mesmos, tudo isso acontece para que justamente nós venhamos a glorificar a Deus por tudo que Ele faz. É isso que Ele espera de nós, tanto em vida, e é isso que se dará na eternidade. Deus será glorificado eternamente por aqueles que compreenderam que nos seus corações, ou que os seus corações foram lapidados e trabalhados por Deus. Não tinham nenhum merecimento, porque eram pecadores como os demais, mas Deus alcançou-os com sua misericórdia e os levou para si mesmo, e esses eternamente estarão glorificando a Deus por tudo que Ele faz e tudo que Ele fez. Lá não tem passado, né? Então tudo que Ele faz sempre numa eternidade. Esse é o grande propósito de cada detalhe da nossa vida. De novo digo, acho que já falei isso domingo passado, mas pensemos novamente, né? A grande questão é que nós não entendemos ou não compreendemos o todo. Nós temos vida pela frente ainda, né, e muitas outras coisas. A gente não sabe, mas Deus já sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. E até mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida são usados por Deus. Não é que Ele faz tudo, mas Ele permite também algumas coisas para que nós sejamos trabalhados.
e possamos, ao longo da nossa vida, glorificá-lo. Nós é que não entendemos, aí fazemos perguntas, não entendemos o porquê, ficamos chateados às vezes, algumas coisas fogem ao nosso controle, fogem sempre, né? Nada, pensar, muita coisa não está no nosso controle, mas nós vamos olhando e percebendo e ficamos, né, chateados, alguns bravos, alguns, né, questionam a Deus, e a gente faz isso às vezes no calor da emoção, na falta de razão lógica a respeito das coisas, e não entendemos. Mas Jesus faz tudo com propósito. Cada palavra que ele disse, quando ele diz por primeiro, em vez de dizer levanta-te e anda, foi o que ele disse para muita gente, levanta e anda, seria tão fácil, poderia ter dito ao paralítico. Ele apenas levantaria, os homens ficariam pasmos e ia embora. Mas ele resolveu tratar corações e disse, os teus pecados são perdoados. Os religiosos, o quê? Ele blasfema. Outros ficaram impactados e aguardando. E um homem, talvez os 4 amigos também, mas pense num homem. Um homem teve seus pecados perdoados. Não sabemos o resto da história da vida dessa pessoa. Não sei para onde ele foi, não sei o resto da história dele, mas certamente nunca mais foi o mesmo. Certamente foi transformado e mudado pelas palavras de Jesus, não só fisicamente. Fisicamente, apesar de ser muito bom, nesse contexto, diante de Cristo, era o menor dos problemas. Era o menor dos problemas. O maior foi tratado pontualmente, certeiramente. Jesus chegou no alvo principal da vida humana, que é o coração de cada um de nós. Relembrando, os aspectos que envolvem o milagre são eles: a fé, a palavra de Deus, a parte contrária, os desafios do nosso próprio coração, a cura da alma e a glória de Deus. Perceba sempre que você estiver orando, buscando algo que Deus pode fazer na sua vida, ou que você deseja que Deus faça na sua vida, pense nessas coisas. E entenda que Deus está trabalhando muito mais do que tudo. O seu interior e a vida do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e você realmente possa colocar diante de Deus agora com um novo propósito, seus pedidos e seus desejos, para que Ele continue fazendo milagres, já que Ele tem feito muita coisa sobre a nossa vida. Querido Deus, te agradecemos por essa noite.